E aí, Squad, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Fora do Cubo Cast no ar. E hoje a gente vai ter duas participações muito especiais, pessoas profissionais que participaram da nossa imersão. Ai, Thaís, lá vem você com esse papo de imersão? Sim, resultados reais da imersão aplicados na gestão do escritório. Mas antes, a gente quer agradecer aos patrocinadores, a Itachi Ar-Condicionado e ao Arctesc. E você que nos acompanha, que está aqui toda quarta-feira, no nosso horário, né? E não esqueça de curtir, compartilhar, já encaminhar esse episódio, que ele vai estar muito legal, que é a história real de um escritório que começou pequenininho, como todos nós começamos algum dia, saímos da faculdade, resolvemos empreender, e agora eles estão alcançando voos, literalmente, muito inimagináveis, altos, né? Eu conheço a história deles da faculdade. Tivemos uma parceria. Sejam bem-vindos, Letícia e Henrique, do Ateliê Número Zero. Muito obrigado. Olá, 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 olá. A gente quer mostrar aqui a importância da gestão, né? E nada melhor do que trazer um escritório que é normal, como qualquer escritório de arquitetura que começou do mesmo jeito que todo escritório de arquitetura começa. E a gente mostrar a importância de uma gestão eficiente, né? Porque vocês, e aí eu vou dar um detalhe aqui, gente. Esse acho que foi o único escritório que fez 3 vezes a nossa imersão em gestão de escritório de arquitetura. A gente tem uma imersão aqui em Maringá que se chama Viva de Arquitetura. São 4 dias onde a gente ensina tudo que a gente aprendeu sobre gestão. E o Ateliê Número Zero, que é o escritório da Letícia e do Henrique, eles foram 3 vezes já nessa imersão. Mas é porque é muito boa, viu, gente? E eles, cada vez que vai uma vez, volta, aplica. Não, porque às vezes é difícil aplicar tudo, né, Letícia? Sim. Aí faz a outra vez, aplica outras coisas, né? E é um escritório que eu vejo que realmente aplicou, porque curso nenhum muda a vida de ninguém, conhecimento nenhum muda a vida de ninguém se não tiver ação. Então, conta pra gente, assim, como que era o escritório de vocês antes da imersão? Até essa questão, né, de aplicar, eu lembro, e eu realmente lembro, assim, em detalhes, da primeira imersão, que foi a que eu fiz em 2023, o Henrique fez em 2024, e agora eu fiz, né, vocês me convidaram novamente para estar na imersão agora dessa última vez, e fiz novamente. E a de 2023, que foi a primeira que a gente participou, eu me lembro que um dia você falou para mim, você falou, eu tenho certeza que vocês vão dar certo, porque eu vejo que você faz pergunta, que você é curiosa, que você anota, que você realmente quer aprender. E aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? Porque, filha de professora que sou, eu gosto de estudar. Só que eu nunca fui muito da teoria. Eu gosto do prático. Para mim, a imersão foi muito produtiva nesse cenário. Porque, curso online, às vezes também vai ter um conteúdo muito próximo. Mas a imersão, ela é muito voltada realmente para você pegar a teoria que funcionou para vocês e reestruturar ela que faça sentido para cada um dos escritórios que estão ali na imersão. E isso foi muito real pra gente, né? Quando o nome da imersão, né, Viva de Arquitetura, é literalmente nosso caso, porque a gente vive de arquitetura. Pra quem não conhece a gente é um casal, né? Então, nós dois somos arquitetos, nós dois temos o escritório. Então, falar, não tem uma renda fora. A gente vive, os dois, uma família que vive de arquitetura. Vivemos do Ateliê Número Zero. E por isso a gente insiste tanto nele, né? Vamos dizer, não é fácil, mas a gente tá ali. E antes da imersão de 2023, o contexto era completamente diferente, porque o Henrique ainda trabalhava em outro escritório. Eu trabalhei em uma construtora por 2 anos, e daí, né, pedi demissão para seguir com o escritório. A gente se mudou de cidade em junho e em julho a gente fez a imersão. E porque a gente acreditava que a cidade tinha Potencial, né? um potencial muito grande para nossa área. E em julho a gente fez a imersão, validamos tudo isso, inclusive. Só que eu guardo até hoje. Quando eu voltei, tem alguns momentos que eu falo que é meio que uns momentos de surto, assim, umas coisas de, sabe, tipo, vai ou racha. E quando eu voltei da imersão, eu tava com tudo aquilo de conteúdo, e na cabeça, e no coração, e com vontade de fazer, e com vontade de implementar, e com vontade de fazer tudo aquilo. Mas, né, eu já estava em home office já fazia 2 anos e eu tinha a impressão que a coisa não acelerava, que a coisa não passava para frente. E a gente sempre teve muito o sonho de ter um espaço físico, né? Eu acredito que não são todos que, né, é necessário, mas a gente sempre desejou ter equipe, a gente sempre desejou ter um espaço. E aí, quando eu voltei, eu falei pro Henrique, eu falei, cara, a gente vai implementar tudo isso aqui em, tipo, 2 meses e a gente vai abrir um escritório. E a gente colocou algumas metas, né? As metas ficavam, a gente
num quartinho minúsculo, porque eu lembro que o quarto era tão pequeno que eu sentava perto da janela, se fosse pra sair, o Henrique tinha que levantar e sair pra eu conseguir sair do quarto. E nós dois em tempo integral dentro daquele quarto, dentro de casa. E aí a gente colocou as metas na parede. A gente falou, a gente quer ter um escritório dentro de 1 ano, a gente quer ter uma equipe dentro de 2 anos e a gente precisa fechar 10 contratos até o final do ano. Em 4 meses depois da imersão, que a imersão foi feita em julho, em outubro, a gente já estava com o escritório, a gente já tinha batido a meta dos 10 contratos, que a gente foi riscando, assim, tipo, presidiários. Sim. A gente já tinha fechado os 10 contratos e em fevereiro do ano seguinte a gente já tinha alguém na equipe que está com a gente até hoje também, que a gente morre de orgulho da nossa equipe, a gente acredita que não dá pra fazer nada sozinho. Sim. Então as metas, elas aconteceram, assim, muito mais rápido do que a gente imaginava e com certeza o que a gente aprendeu foi uma ferramenta, né? Vocês passaram esse conteúdo. Em curto tempo, né? Curtíssimo, curtíssimo. Até eu, quando olho pra trás, eu acho absurdo o quão rápido foi, né? Eu vou também comentar o porquê que a gente fez 3 imersões. E lembrando que uma das decisões que a gente mudou para Paranavaí, na imersão de 2023, teve vários pré-treino, vamos dizer, foram vários eventos pequenos que era para poder ir preparando as pessoas para poder fazer a imersão. Workshops, E- vários. E daí foi numa dessas que porque aí eu e a Letícia e a gente parou para analisar. Foi com algumas falas da D, do Guga ali, que a gente tomou essa iniciativa de ir para Paranavaí. E na primeira imersão que a gente fez, como a gente estava num escritório sem preparo nenhum, então a primeira imersão foi para conhecer tudo. Então foi um conhecimento de gestão. E para quem conhece eu e a Letícia, ela fica muito nessa parte de gestão, de criação de projeto e tudo mais, e eu fico mais da parte administrativa e financeira. Então a Letícia fez a primeira imersão, aprendeu toda a parte de gestão, de processos, tudo, a gente implementou rapidamente. A gente teve um crescimento ali exponencial que a gente falou, nossa, agora a gente tem que aprender mais porque eu tinha ficado para trás. Toda a parte administrativa, financeira, já não estava sendo compatível com o que o escritório estava vivendo naquele momento. Então, em 2024, daí foi a minha vez de fazer, e daí o meu foco foi mais na parte, essa parte que a Letícia deixou, não vou falar que Para complementar o que ela tinha Isso. trazido, né? Não E é outra. equiparar os aprendizados. Isso, então daí aprendi toda essa parte, muitas falas da Denise, da parte do empreendedorismo dela, da parte do Guga, a parte financeira, parte de negociação. Então, para mim foi muito vantajoso isso. Então, vamos dizer que em 2 imersões os dois estavam preparados. Mas, igual ler um livro, ah, pode ler várias vezes, o livro nunca vai ser igual. Então, agora no ano de 2025, a Letícia foi novamente. Então, ela já estava um pouco mais preparada na parte de gestão, mas a Letícia pode comentar um pouco mais também que para ela foi muito diferente na parte emocional. E é algo, em algum determinado tempo do escritório, essa parte emocional também faz muito sentido. Você pesquisar mais, porque a demanda exige muito. O lado emocional cada vez vai ficando mais forte e você precisa aprender. Então, na nossa terceira vez, foi isso que a gente foi buscar. Lapidar as emoções Isso. da Eu gestão. falo que existe a maturidade, né, Isso. Thaís? O mesmo conhecimento que você adquire, né, hoje, se você adquirir o mesmo conhecimento daqui 2 anos, você vai absorver de uma forma diferente, porque você está mais maduro. Então eu falo assim, existe graus de maturidade. A maturidade não tem como acelerar ela. Assim, não tem como você pular a etapa, ela se constrói no caminho. Então você precisa daquele primeiro momento aplicar, você amadurece. Aí você volta, aí aquele conhecimento com essa nova maturidade, ele se torna um novo potencial. E eu acho que a vida ela é um constante evoluir e aprendizado de acordo com o nosso grau de maturidade que a gente vai desenvolvendo. Né? Essa última, até eu conversei com a Dei e o Guga no final dela. Eu falei, pra mim foi muito emocional essa última, assim, quando a Thaís mandou mensagem ali, né, convidando pra estar presente. Eu olhei, eu falei, com certeza eu tenho coisa pra aprender, sempre tem. Mas só vou, confiando. Nossa, eu olhava para algum processo, fazia uma anotação de, melhorar isso, implementar isso, mas já tem. Um outro, a gente já faz, mas, nossa, deixa eu olhar para isso, acho que mudou alguma coisa, não foi?
Mas foi muito mais no sentido de propósito pra mim, essa última, sabe? Eu tinha o meu propósito muito claro em 2023. E aí a gente implementou tudo e todas as pontas, assim, estavam, né? Não literalmente todas, mas a maior parte não tinha mais ponta solta. Caixa, gestão, processo, equipe, fluxo, negociação, beleza, uma constante melhoria, mas tudo isso já estava muito bem implementado. Mas eu falo, né? Às vezes a rotina a gente se afunda nela e se perde um pouco. E essa última, pra mim, foi muito sobre propósito, assim, né? As suas falas sempre pegam muito meu lado emocional. E aí, quando a gente discutiu sobre valor, e sobre o propósito, e sobre o que você entrega, eu parei pra dar aquela respirada. Falar, tipo, opa, eu vou voltar, porque eu acho que eu tô me distanciando um pouco disso. E agora que eu já conquistei tudo, sabe? Que foram ali 2 anos insanos, porque só a gente sabe como foi. Disso, agora que tá, eu não vou olhar, não vou usufruir, não vou aproveitar, sabe? Então, pra mim, essa última, cara, todas as imersões, assim, foram importantes nesse processo de amadurecimento, sabe? No geral. E essa outra, com certeza, também foi igualmente importante. E a Letícia tá falando aqui, né, que ela recebeu um convite e a gente tem a comunidade que é o Fora do Cubo Squad. E as pessoas que a gente percebeu que realmente aplicaram os conhecimentos da imersão e que realmente contribuem dentro da nossa comunidade, porque nós temos uma comunidade de ajuda mútua, né, onde a gente compartilha conhecimento, a gente compartilha clientes, inclusive, a gente se abraça ali dentro. Então, as pessoas que estão realmente fazendo parte da comunidade, estão contribuindo e fazendo a parte delas e estão aplicando conhecimento dentro do escritório, a gente presenteou. Então, a gente escolheu alguns escritórios que a gente percebeu que estavam ativamente, né, colocando em prática, que a gente viu o potencial e a gente falou, poxa, esse pessoal realmente aplica e esse pessoal vai para cima e a gente quer que eles né, voem cada vez mais altos, né, mais alto. E acho que só quem fez a imersão sabe o que é o significado da palavra voar para nós, né, tem um significado especial e diferente do que é para todo mundo. Mas então foi um presente em função disso, porque a gente sabia que o aproveitamento seria importante. E para nós, quanto Fora do Cubo, a imersão tem um custo alto do lugar, de aluguel, de tudo, né? A hora de vocês. A nossa hora, os coffee breaks, as coisas são 4 dias, então ela custa. Então a gente não vai dar essa oportunidade para quem a gente não está vendo de fato o comprometimento. E vocês não estão aqui à toa, porque é isso que a gente quer mostrar. Tem muita gente por aí que acha que é fácil. Eu acho que nesse mundo de internet, de Instagram, hoje todo mundo acha que é pegar um celular, gravar um stories e tá rico. Porque a gente teve muito influenciador trazendo essa ideia, essa falsa ideia. E tá vindo uma nova geração de pessoas que acreditam que tudo é fácil, que tudo é simples, que não precisa de esforço, que não precisa de trabalho. E não existe, né, sucesso sem ação. E a gente coloca isso muito. O que a imersão faz é encurtar o caminho. Mas a gente não pode fazer por vocês o que só vocês podem fazer. E vocês estão aqui porque eu sei que vocês eram um escritório de um jeito e vocês aplicaram e a transformação aconteceu. Então, porque tem muita gente que fala assim, é fácil para vocês, para Arquitetura ao Cubo, que são 5 sócios, tem 22 arquitetos na equipe, né? E para vocês é fácil falar. E eu falo, gente, não tem essa de fácil. Existe trabalho e resultado. Existe ação, né, com intenção, voltada para um resultado. É isso que existe. Não, tudo que te disserem fora disso, não é real. É sair do vitimismo, né? É sair do vitimismo e aplicar. Então, por isso que a gente chamou vocês, porque eu sei que vocês são um escritório que realmente aplicaram. Né? E qual que era a visão de vocês antes da imersão sobre gestão de escritório de arquitetura? Sobre um escritório de arquitetura, qual que era a visão? Eu acho que nem tinha, né? Não, a gente não tinha. A gente achou que a gente ia anunciar para todo mundo que a gente era arquiteto, os clientes iam aparecer na nossa porta. E não ia ter problema. A gente ia fazer um projeto bonito, entregar e ficar rico. A gente achava que isso era ter um escritório de arquitetura. Acho que a gente achava que era tipo, a gente projeta bem, e isso é suficiente. Sabe? Não é nem como era a visão de gestão. Na verdade, a imersão de 2023 foi uma surpresa, eu acho, em todos os cenários. Eu olhava e falava, minha nossa senhora, tem isso aqui. Daí acabava aquele tema. Eu não aprendi isso na faculdade. Aí subia o Guga no palco e
E eu tava, meu Deus, eu preciso fazer isso. Tá, daí você entrava outra e falava, nossa senhora, eu faço isso de uma forma muito bagunçada. E tá, foi. Então, assim, não é nem como era a visão de gestão, acho que meio que não Tem tinha, algo sabe? que vocês faziam que hoje é impensável vocês fazerem? Pra Sabe, mim, o parte antes e depois? contato com o cliente, sabe? De ter um posicionamento mais profissional e desde o primeiro contato, de esclarecer que eu amo o que eu faço, mas que é isso também que paga minhas contas. Eu sou uma profissional, não é arquiteto, não é ONG, né? Vocês falam isso várias vezes. Então, eu lembro até quando a gente fez a imersão e a gente decidiu abrir o escritório, né? A gente pegou o empréstimo. E junto com o empréstimo eu falei, quero fechar uma consultoria de posicionamento, né, de marketing, enfim. E aí eu lembro que ele falou, cara, o seu perfil parece que é uma ONG, porque você gosta tanto do que você faz que as pessoas esperam que você faça de graça. Isso é muito ruim no meio empresarial. Então, particularmente falando por mim, a forma como eu atendia e eu fazia e eu me matava, eu levava muitas coisas pro lado pessoal, o Henrique sabe, às vezes acontecia, assim, uma coisa minúscula, sabe? Um probleminha ridículo de pequeno, assim. E eu chorava, porque eu falava, meu Deus, fulano não tá. E hoje já é o contrário, sabe? Problemas vão acontecer e a gente tá aqui pra resolver, e a gente vai resolver dessa forma. E é isso, sabe? Então, ter uma visão um pouco mais tranquila sobre as coisas e que antes ela não acontecia. Eu levava muito as coisas pro lado pessoal ali de, sabe? Muita demanda nas costas. E hoje eu já vejo, é uma visão profissional de que a responsabilidade é tua e você precisa lidar com ela de forma profissional e não de forma desesperada e, enfim, não sei do Henrique. Não, uma coisa que me marcou muito quando a gente trabalhava de home office, por mais que atender um cliente num café, em algum lugar, que aqui em Maringá é muito tranquilo de estar fazendo, a gente ia bem arrumado, como todo mundo, a gente ia lá, atendia o cliente, mas por ser um home office, o cliente mandava mensagem, áudio, 10 horas da noite, a gente, estamos em casa mesmo, vamos fazer. Aí teve um dia que ele falou, podemos fazer uma videochamada rapidinho, só para esclarecer um negócio no projeto? Era umas 9 horas da noite. Umas 9 horas da noite, a gente em casa, a gente ligou a câmera e falou, nossa, mas vocês estão mal arrumados. A gente estava em casa 9 horas da noite. Mas por quê? Porque toda vez que a gente atendia ele, era num café, algum lugar reservado. Porque era horário de trabalho. Aí em casa, 9 horas da noite, ele ainda fez esse comentário, tipo, nossa, vocês estão mal... Era roupa de casa. Aí o erro E a foi É, atender um cliente por chamada de vídeo, 9 horas da noite, numa sexta-feira, sabe? Quase de pijama. Exato. Então, foi muito assim. Acho que a virada de chave maior nesse sentido é isso: é entender que a gente é empresário, além de arquiteto. Né? Então, a arquitetura é a gente gostar, a gente amar o que a gente faz, a gente acreditar no ato de servir, né? O que a gente tem como conhecimento para melhorar a vida do outro, a dinâmica, a rotina do outro. Só que entender também que é uma parte da vida, sabe? Que é uma coisa também que gritou muito pra mim na última imersão. É uma parte da minha vida. Existe a Letícia filha, existe a Letícia noiva. Aproveitar mais um pouquinho que tá acabando essa fase de noiva. Existe a Letícia noiva, existe Tá acabando a porque vai Letícia casar, viu, noiva. gente? Pelo amor de Deus, vou deixar claro. Falta Deixar pouco, claro. depois de ser Letícia esposa, Letícia senhora. Então, assim, sabe, entender essa demanda. Antes a gente vivia em função disso, assim, e era o caos. E aí, depois que você tem processo, aí você entende. É tipo, olha, desculpa, cliente, o processo é esse aqui. Acabou, eu tenho um prazo X pra te entregar, então eu não vou te entregar hoje, porque o meu processo tá aqui, eu te expliquei, você assinou um contrato, você estava de acordo com isso. Então agora eu não posso até adiantar. Talvez amanhã eu consiga ver isso pra você, mas agora, 9 horas da noite, que eu tô de pijama na minha casa, infelizmente eu não consigo. e uma coisa que a gente aprendeu na imersão também é que nada precisa ser resolvido exatamente naquela hora. Ninguém vai Lidando morrer. com o projeto, não falando de obra, porque às vezes na obra acontece alguma coisa, mas lidando com o projeto, nada precisa ser resolvido naquele momento. Pode esperar o dia seguinte. Isso eu estou falando depois deu 6 horas, o horário que termina. Pode ser resolvido no dia próximo dia, seguinte. não precisa. Sim. E vocês têm algo assim na mentalidade de vocês que mudou e que para vocês é muito nítido? Sabe, olha, a minha mentalidade mudou nisso. Eu acho que, pra mim, cada imersão foi uma coisa, assim, né? A primeira foi esse susto mesmo, foi, assim, um susto de, tá, se eu quero isso aqui, eu vou ter que trabalhar muito pra aprender e pra implementar e pra acompanhar e acreditar e ter fé nesse processo.
Então, a primeira foi muito nesse sentido, de entender que fazer projeto bom, fazer projeto bonito, Não era o diferencial. não, era o obrigatório, assim. Parabéns, você projetar bem. Óbvio, a faculdade te ensinou pra isso e olhe lá. Então, agora você quer isso aqui, seus próprios clientes, tá bom? Então, 4 dias. Pá. Então, pra mim, o primeiro foi isso. Foi entender que a Letícia precisaria ser empresária além de arquiteta. E entender que eu vou gostar de ser empresária. Porque pra mim, isso também foi uma de virada. Porque eu lembro que na primeira imersão, em 2023, eu olhava e falava, cara, mas eu só quero projetar. E aí, quando a gente começou a fazer, eu olhei e falei... Que legal empreender, gostei também. Então, pra mim, a primeira foi isso. A segunda, que daí foi o Henrique, que foi... Eu via a transformação de fora. Eu falava pra ele, né, quando eu falei, cara, vai você esse ano. E ele, nossa, mas, pô, a gente já foi da outra vez, é um custo e tal. Falei, vai. Vai que a hora que você for, você lembra que eu falava? Vai que a hora que você for, você vai entender. Depois a gente conversa. Na volta a gente conversa. Na volta a gente conversa. Então, foi tipo isso. Então, eu ver a transformação que foi na mentalidade do Henrique, que daí ele fala literalmente como foi, mas a minha percepção é essa também. Virou esse gatilho de eu preciso entender de negociação, eu preciso enxergar a oportunidade, eu preciso me posicionar. E óbvio, a relação de administração financeira melhorou significativamente, porque sempre foi meu calcanhar de Aquiles, o Henrique sempre assumiu, então quando ele profissionalizou isso, já foi um ganho gigantesco. E como eu falei, né, a última pra mim, que foi ver isso, assim, de realinhar o meu propósito, porque a primeira imersão, eu me lembro que quando me perguntaram qual era o meu maior valor era basicamente ser arquiteto. O meu maior valor é ser criativa, o escritório. E 2 anos depois de ter o escritório, eu levei 2 anos pra entender isso. Quando me perguntaram meu maior valor, eu falei, meu maior valor não é o escritório, é um deles, mas não é o maior, sabe? Tem muita coisa que antes do escritório acontecer, pra mim é prioridade, a gente conversou sobre isso. Então, a mentalidade é essa, como você falou muito bem, eu acho que cada imersão foi uma maturidade, sabe? Emocional, profissional, em vários sentidos. E essa última foi diferente, completamente diferente do que foi a primeira, mas é porque na hora que eu olhei eu falei, beleza, agora eu preciso melhorar, ser uma empresária melhor, mas eu já sou. Eu preciso ter os clientes, mas eu já tenho. Eu preciso melhorar minha equipe, mas ela já existe, sabe? De olhar e falar, beleza, foram 2 anos que eu me tornei a pessoa que eu achava impossível ser. E que eu descobri que eu gosto e que eu estou sendo. Então, agora, essa pessoa que a Letícia a mentalidade foi, beleza, agora vamos achar a Letícia fora do meio empresarial. O que ela gosta, voltar a ter hobby, sabe? Então, para mim, as mentalidades, essas viradas de chave foram muito diferentes em cada uma delas. A minha mentalidade, eu vou falar mais do cunho religioso. Porque acreditar em Deus sempre acreditei, mas não tão afinco. E na imersão a gente aprende muito, tudo tem muita metodologia. A gente aprende a lidar com metodologia, porque problemas sempre. Por mais que você prevê tudo, problemas vão acontecer e você tem que estar calmo. Tem um exemplo muito legal que a gente, no começo do ano de 2024, Não sei o que você vai falar. do carro. Foi 2024. A gente voltando da Das casa férias. dos pais da Letícia, a gente voltando para iniciar o ano de trabalho. O carro quebrou no meio da estrada, a gente tinha tempo à toa. Em vez de ficar reclamando, falando tudo quanto é coisa, a gente só sentou e falou, vamos usar esse tempo para poder lidar, o que é meta para esse ano. Então a gente lidou com o problema, então, beleza, isso a imersão trouxe, mas mais do que isso, ela trouxe ter fé em Deus. Porque, às vezes, por mais que você planeje tudo, se não é para acontecer porque Deus não quer que aconteça, não vai acontecer. Mas se Ele quer que aconteça, vai acontecer independente do que for. Então, é algo que mudou em mim muito. Na imersão fala muito disso, você tem que ter fé. E, com certeza, isso é o que me mexeu muito. Por mais que eu acho que a Letícia achou que a minha resposta ia ser algo financeiro, não foi. Foi literalmente isso. Tem que ter fé, acreditar e vai acontecer, vai dar certo. Eu falo assim, a imersão, a gente compartilha o que a gente acredita né, o que a gente fez e deu certo. E a gente fala, assim, sobre Deus na imersão porque a gente realmente acredita, né? Porque Ele realmente fez parte de todo o processo. Porque por mais que a gente tenha conhecimento de gestão, por mais que a gente estudou muito, que a gente tenha experiência, houve muitos momentos da nossa trajetória que a gente precisou olhar, a gente decidiu acreditar em um Deus e a gente precisou olhar para Ele e falar, cara, aqui a gente não pode mais. Até aqui a gente pode, a partir de agora
é você, né? Então, é isso que eu falo, porque acho que tudo que é possível é a gente que tem que fazer. E o que é impossível, A gente tem que crer. a gente tem que crer que Deus vai fazer, né? E isso uma das coisas da imersão. Então eu falo assim, às vezes se for entrar uma pessoa, sou ateu, quero fazer imersão. É bem-vindo, pode fazer, mas a gente vai falar sobre isso na imersão porque é o que a gente realmente acredita. Então, quando acontece isso, eu falo, olha, se você não acredita, você desencana dessa parte. Mas a gente acredita e eu vou falar sobre o que eu acredito aqui, né? E eu fico muito feliz que isso tenha te tocado de alguma forma, porque pra gente isso é mais importante do que a própria obra, sabe? Essa frase, a gente rege ela lá no escritório, que foi a Letícia que aprendeu na primeira, e graças a ela a gente tem um espaço físico hoje, que é Que foi dita por você. você dá o passo que Deus coloca o chão. Porque eu, falando financeiramente, eu fui muito contra até o espaço físico, porque vendo a nossa realidade, porque a Letícia fez em julho, a gente tinha recém mudado para uma cidade, vendo a nossa realidade naquele momento, financeiramente falando, cara, não vai dar certo. Aí a Letícia tinha feito a imersão, viu essa frase lá, falou assim, não, vamos dar o passo que Deus vai pôr o chão. E até hoje o chão está muito bem concretado e está... É por isso que é impossível a gente fazer um curso de gestão sobre qualquer coisa e não falar sobre Deus. Uhum. Porque isso acontece inúmeras vezes. E não é sobre você ser louco, né? E eu vou fazer algo, né? Colocar em risco a minha vida familiar, meu orçamento, não, é um risco calculado, né? Não é, Até porque você a gente agir se com movimentou. prudência. A A gente gente- ensina isso, a né? gente Você não- agir com prudência. A gente não abriu o escritório e esperou Deus Isso. agir. É A ação. gente acreditou que Deus ia colaborar. E a gente se mexeu. Então, quando a gente voltou, eu falei pro Henrique, cara, eu acredito muito no que eu faço. Porque até então o Henrique tinha pouquíssimo contato com o cliente. Ele tinha pedido demissão há 2 meses, quando a gente se mudou. Aí eu falei, eu acredito muito, muito, muito no que eu faço e eu quero fazer melhor. E pra eu fazer melhor, eu preciso disso aqui. E agora que eu voltei da imersão, a gente vai melhorar em tudo, em todos os aspectos possíveis. E lá eu aprendi, é isso. Se eu não confio no que eu tô fazendo, quem vai confiar? Eu falei, então a gente vai colocar o pé e vai acreditar que Deus vai colocar o chão. E ele, não, sei o que, sei o que. Eu falei, vamos ver, vamos estruturar. Vamos tornar o risco Calculável. calculado. É sobre Falei, isso. ó, eu entro com o risco, você entra com o cálculo. Boa divisão. Não, e foi tão sinal ali mesmo que durante a reforma, porque a gente pegou uma garagem, quem é de Paranavaí vai saber onde que a gente está localizado hoje. Era uma garagem, a gente fez uma baita reforma ali. A E gente durante- mesmo. E durante a própria reforma, apareceram 2 clientes que não conhecia a gente. Viu o espaço físico Sendo transformado. e fechou. Então, tipo assim, não que ele pagou, porque a gente fez um financiamentozinho ali, calculado também, mas em menos de 2 meses, que foi o tempo da reforma, apareceram 2 projetos por causa do espaço físico, e não pelo ateliê. Uhum. E falando da mudança de mentalidade, aproveitando a mudança física real que aconteceu. Foi tudo nesse processo, mas você comentou que foram durante a questão dos workshops, antes da Isso. imersão ainda. E foram calculadamente, mas o que motivou? Mercado, público, financeiro, ou vamos começar do zero, mas não sendo do zero? A gente tinha caixa, pouco, mas a gente tinha. A parte do empréstimo que a gente pegou era uma data muito longe, assim, para pagamento. Então, a gente teria o time para rodar caixa até chegar o momento de começar a pagar. Então, a gente tinha essa segurança, vamos dizer. A gente se mudou para Paranavaí olhando para mercado, né? A gente tira sarro. Estrategicamente. Exato, a gente tira sarro, porque quando a gente morava aqui em Maringá, e o pessoal falava, onde é o escritório de vocês? Eu falava na BR, porque a gente tinha projetos em Maringá, a gente tinha projetos em Paranavaí, a gente tinha projetos em Holanda, em Porto Rico, então eu vivia na estrada, sabe? E era o caos, e volta, era só eu. O Henrique ainda trabalhava em outro lugar, e ele trabalhava das 6 às 3 Horário da manhã, comercial. sabe? Então, assim, ele mexia sempre com as coisas do escritório, mas sempre depois.
Então, toda a parte de atendimento era estrada, eu vivia na BR. E aí, a minha irmã mora em Paranavaí, então tinha também o contexto familiar ali, que pra gente hoje é uma coisa que a gente usufrui bem mais, de estar mais próximo. Mas em algum momento a gente olhou e falou, cara, não tem absolutamente nada que prenda a gente em Maringá. Nada, porque ele tinha saído do escritório que ele trabalhava, que era a única, vamos dizer, a única ponta que tinha presa aqui. E a maior parte dos clientes já eram em Paranavaí, a gente já tinha uma captação muito boa lá. A gente olhava e falava, bom, se a galera tá contratando de Maringá, a gente faz o básico bem feito, e a galera lá já olha e fala, meu Deus, vocês são incríveis. Lá o custo de vida é mais barato, a qualidade de vida é melhor, a gente se irrita com o trânsito daqui de Maringá agora, sim, padrão, entendeu? E aí a gente queria, né, aí falando da parte pessoal, a gente falou, que a gente sempre quis morar numa casa com quintal e cachorro e uma churrasqueirinha, a gente não conseguia fazer isso aqui. Então juntou, sabe, juntou tudo, aí quando caiu a ficha, a gente olhou e falou, cara, nada prende a gente em Maringá. Se a gente tá, vamos dizer assim, se a gente tá arriscando aqui e o mercado é gigantesco e tem muito profissional, vamos mudar pra lá. Vamos dizer, arriscar lá que o mercado é gigantesco e tem pouco profissional. E a gente já tem cliente. Então, foi uma visão estratégica em relação a negócio, em relação à empresa, que os workshops, a gente pontuou muito bem, né? Que os workshops deram esses gatilhos na gente de enxerga oportunidade, vai onde o cliente tá, estuda o teu público-alvo, o que, onde, como. E a gente olhava e falava, tá tudo pra lá. Tá tudo Paranavaí Luanda, sabe? A gente ainda atende aqui, mas é muito, muito pouco. E juntou isso com desejos da vida pessoal, assim. A gente olhou e falou, cara, no geral, é mais benefício do que... E a gente foi, sabe? E graças a Deus tá dando certo. Ainda, eu acredito que as coisas acontecem no tempo certo, né? No tempo de Deus. Mas eu falo, se eu soubesse seria tão bom mudar pra Paranavaí, teria me mudado antes. Mas aconteceu no tempo certo. O que foi a fagulha de tudo isso foi o workshop lá do Castro Tintas, que eu acho que é patrocinador aqui também. Sim. Foi a fala da Denise falando sobre o nicho. Aquela fala foi... ela tinha falado, usem o Architask, vê qual que é o nicho de vocês que mais te dá lucro, essas coisas. Naquele tempo a gente viu que era o projeto comercial. E o projeto comercial, onde a gente viu e analisou tudo dependendo da fala, e Paranavaí precisava muito. Paranavaí existe muito comércio lá, que em outros padrões comparado a Maringá, está muito parado no tempo. Tem muitos comércios bons, mas ainda falando arquiteturalmente está parado no tempo. Então a gente viu esse nicho. Então uma das fagulhas que fez a gente escolher Paranavaí foi literalmente escolher esse nicho, que através da fala da Denise, a gente observou que pra gente era um dos melhores. Então a gente foi atrás disso lá. É o que a gente fala, estratégia com ação voltada para um resultado. Sempre, em tudo que a gente for fazer. Né? E a gente vê muita gente que tá ali, sabe, navegando a Deus dará, fazendo o que todo mundo faz, sem nichar, sem criar um planejamento e uma estratégia e colocar uma ação em cima dela através de metas voltado para um resultado. E é isso que vocês fizeram. E mudou o faturamento, mudou... Com certeza, nossa senhora. Produtividade... Nossa, total. E hoje em Paranavaí a gente é muito reconhecido no meio comercial, assim, total. O que a gente tem de produção de projeto comercial é em Paranavaí, então assim, a gente, vamos dizer, validou, sabe, a estratégia que a gente tinha estudado. Então hoje a gente é muito reconhecido lá nesse meio, parte de experiência do cliente também, a gente dá treinamento, dá consultoria, sabe? Então mesmo quando a pessoa às vezes não tem uma grana suficiente para investir tanto no projeto como numa obra, a gente sempre fala, né? Se você entende o teu cliente ou não entende ainda, a gente consegue fazer você entender e a gente consegue adaptar todo o teu atendimento, todo o teu produto, a venda, enfim, o processo, para que a experiência dele seja melhorada. Porque isso faz parte do projeto comercial, né? Os projetos comerciais que a gente atendeu no escritório, obviamente que o resultado visual é a arquitetura que a gente projeta, só que o impacto que a gente tem em conversas com os empresários que a gente atende é muito grandiosa, porque a gente fala... acho que todos os comerciais que a gente atendeu, e justamente por uma visão de mercado, a galera lá, assim, não tem tanto conhecimento, sabe? Não tem acesso, porque Paranavaí realmente parece que as coisas não chegam, e a gente fica, gente, bora fazer então, sabe? Então bora. E é uma cidade grande. E é uma cidade muito grande, gente, a gente fica de cara, porque Paranavaí é um mercado gigantesco, tem empresários, assim, absurdos de muito bons, sabe? E a gente conversava e falava, beleza, quem é seu público?
E a pessoa falava, qualquer um que paga. A gente tava, não, beleza, você vai vender pra qualquer um que pagar, mas qual que é o teu público? E isso fazia parte de um projeto comercial, sabe? Essa consultoria, esse entender a empresa e tal. E a gente foi lá acreditando nisso, de não tem isso aqui em Paranavaí ainda. Então, a gente tem a maior, acho que todos os projetos comerciais que a gente tem, é muito legal, até tem um vídeo nosso no Insta que fala sobre isso, que a cliente entrou em contato e falou, eu vi o que vocês fizeram em tal comércio, e eu quero isso pro meu, eu quero essa inovação, eu quero esse posicionamento, eu quero essa experiência pro meu cliente. Então, a gente se posicionou dessa forma, e em Paranavaí, graças a Deus, a gente tá muito conhecido nesse meio comercial, sabe? E foi uma estratégia aí que funciona muito bem. O primeiro projeto que a gente fez, assim, que a gente se estabeleceu em Paranavaí mesmo, foi um restaurante. A gente pegou uma casa velha lá, que aonde ela está localizado, tipo, é uma avenida comercial, mas só que Pouquíssimo movimento, assim. pouquíssimo movimento, era mais de passagem mesmo, porque é uma via estratégica ali de cortar a cidade. O cliente nos procurou, a gente pegou uma casa velha, fez um restaurante que a gente recebeu vários elogios, que nem parecia coisa de Paranavaí, e só é uma arquitetura bem feita, porque não foi investido dinheiro. Muito dinheiro. Na verdade, o cliente até ganhou recursos, porque o projeto ficou muito legal, modéstia à parte falando, e uma marca de cerveja bancou toda a obra, então ele quase custo zero. Algumas coisas ali que não era da marca. A realidade daquele local mudou muito, porque o público que começou a frequentar o restaurante era um público de Ticket um pouco mais alto. mais alto, e daí com isso eles começaram a observar o comércio local que tinha ali, e foi essa loja, uma loja de presentes, que ela viu, tipo, as compras que começaram a ser feitas na loja, todas eram de tickets bem mais altos, então eles perceberam que, tipo assim, não, eu preciso atualizar minha loja também. E a gente tem dados que a loja depois fez o projeto com a gente, inaugurou, e dali para lá a gente tem dados que o faturamento dela começou a aumentar mais. E nesse mesmo espaço ali da rua, vieram outros projetos também, porque eles viram que, tipo, uma boa arquitetura trouxe o resultado para eles. Eu falo, né, a gente é professor no curso de arquitetura, né, e eu sempre falo para os alunos, quando eu tenho oportunidade, eu falo, vocês não têm ideia do poder que a profissão de vocês tem, né, olhando para esse trecho, assim, para uma quadra de Paranavaí, a gente sabe, porque os clientes mesmos falaram, não é chute, não é... Eles mesmos falaram, se tornou mais segura por causa do movimento noturno. Por causa do movimento noturno, as pessoas atravessam a rua, olhavam as minhas vitrines, e a pessoa que frequenta tem um ticket mais alto. Então, aumentou o meu faturamento sem nem ter mexido na arquitetura ainda, só por causa daquela edificação projetada por vocês. E em uma quadra tem 3 nossos, assim, então é até legal. Nesses dias a gente foi palestrar num colégio, e aí uma dos alunos lá, das crianças, falou, nossa, quando eu vejo uma coisa bonita em Paranavaí, eu já imagino que é de vocês, que é a irmã da professora Mariana. Eu falei, que bom ouvir. Se uma criança percebe que não entende nada, é porque realmente dá resultado. Faz diferença, né? Faz diferença. Que legal, gente. A gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio de hoje. Rápido, conversa boa, gente. Não falei para vocês que era... Que vai de boa. Que passa... Tava nervoso. Para finalizar, gente, o que vocês diriam para um arquiteto que está vivendo hoje o que vocês viviam antes da imersão, que está naquela fase? O que vocês diriam para ele? Eu vou jogar logo na cara. Precisa ter mentor. Precisa ter mentor, porque ninguém sozinho consegue alcançar... Eu vou dizer um salto, ainda quem dirá voar longe. Então precisa ter mentor, porque a pessoa sozinha não consegue ir longe. Mas se ele sobe nas costas de um gigante, ele consegue ver ainda mais longe. Então tem que ter. Eu acredito que não é uma coisa só, assim. Pra mim, uma delas, e muito importante, é essa, que pra mim vai a parte do estudo, eu falo, né? Eu volto a dizer, como boa filha de professor. Pra mim, essa parte do estudo é aprender. Então, ter um mentor é isso, é aprender com alguém que sabe mais, né? Aquela coisa, fulano é minha referência. É uma boa referência, porque às vezes você tá se baseando numa referência péssima. Então, pegue o que realmente é uma boa referência e faça sentido pra você. Porque acho que o principal é se a pessoa tem resultado. Exato. Porque hoje a gente vê muito curso online, muita coisa, mas de pessoa que só dá curso. Fique milionário em 2 meses. E a pessoa, tipo, tem
Sim, com todo respeito, uma pessoa tem uma bis, você fala, meu querido, você tá milionário, Ou às vezes você tá ela em tá Paris, ficando, mas às sabe? vezes ela tá ficando milionária com o curso e não com a profissão E não que ela com o tá que ele tá tentando ensinando. ensinar. Isso é uma coisa básica que eu falo, quando as pessoas falam assim, mas eu curso. Não, a gente não é um curso, a gente é um escritório de arquitetura na prática, de 15 anos, com mais de 800 clientes atendidos, e estamos atendendo ainda hoje, né, com 22 arquitetos na nossa equipe, com 64 projetos sendo coordenados ao mesmo tempo. Então, assim, é um curso que a gente tá na prática, Sabe o que tá falando, que a gente né? sabe o que a gente tá falando. Nós não somos uma empresa de curso que dá curso pra pessoa aprender a ter um escritório, sendo que a gente nem tem um escritório. Ou tem um escritóriozinho que não tem volume, que não tem, né? Enfim. Né? Então, pra mim é isso, é ver o que é essa referência e estudar e aprender com essa referência. Então, ter os mentores, né? A questão da fé me pega muito, assim, principalmente depois da última imersão. Que eu acho que Deus me privilegiou por 2 anos e eu nem parei pra ver, sabe? Então, a questão da fé que a gente falou, né? Acreditar, colocar o pé e acreditar que Deus vai colocar o chão. Mas que você colocando o pé, o colocar o pé é uma ação. Então, a gente lá no escritório, inclusive, a gente fala, não tenho paciência com gente preguiçosa. Então, assim, você tem os mentores, sim. Você tem fé, você tem Deus? Tem. Só que se você ficar parado, não adianta nada. Os teus mentores vão estar falando. Às vezes Deus vai estar te entregando, Deus vai estar te mostrando, Deus vai estar dando a oportunidade. E você não está fazendo absolutamente nada para melhorar, para aprender, para inovar, para aproveitar a oportunidade que Deus deu e implementar o conhecimento que você recebeu desses mentores. Então, para mim é isso. É fé, é ter alguém para você olhar como referência, aprender com ela e você fazer. É a ação, sabe? É você realmente fazer, não ficar esperando cair. E é o que eu falo, né? A parte da imersão pra gente foi isso. A gente olhou, a gente, na verdade, descobriu que a gente tinha fé. Eu, pelo menos, descobri que eu tinha fé na imersão. Aí eu olhei na imersão e falei, eu não tenho nem ideia que eu preciso disso aqui, mas já que eu preciso, deixa eu aprender. E eu implementei. Então, a diferença é essa. Então, falando com alguém que estava exatamente onde a gente estava em janeiro de 2023, é isso. O que você tá fazendo? Você tá tentando fazer alguma coisa já? Ou você tá esperando Deus te dar a oportunidade, assim, na sua frente. E a hora que você... E às vezes você tá com a oportunidade ali e você não faz nada, né? Então, acho que é isso, assim. Pra mim, esses 3 pilares. É ter essa boa vontade, esse poder da ação, fé e de ter alguém pra ensinar. Porque é muito difícil você aprender baseado em nada, assim, né? Uma redação aberta. A gente consegue, mas é mais difícil. É muito difícil. Eu só ia fazer um comentário disso que a Letícia falou, que Deus dá oportunidade, é que as pessoas também têm que entender como Deus age. No sentido que, tipo assim, a gente tinha muito projeto que era reforma e projeto de interiores. Eu sou especialista em projeto arquitetônico, então eu tava sentindo falta disso. Aí eu falei, nossa, eu queria tanto fazer mais projeto arquitetônico. Deus não chega, tipo, te dando os vários projetos arquitetônicos. Não, ele te dá a chance de correr atrás para poder fazer aquilo. Então, quando a gente correu Ele te dá atrás... o que vai te capacitar para que você... Isso. E esse ano a gente já está com vários projetos arquitetônicos que superaram o número de reformas interiores. Daí, tipo assim, a gente falou, nossa, é o que a gente pediu. Mas a gente se movimentou. Deus deu a chance. Só que se Deus tivesse te dado, e é isso, é o movimento, mas se Deus tivesse te dado esses projetos arquitetônicos lá no início, talvez você teria muito mais problemas, porque você não tinha ainda a capacitação necessária. Então, Deus, ele não dá o que a gente pede, ele dá o que a gente precisa pra gente conquistar o que a gente pede. É mais ou menos assim que é o que você acabou de falar. Temos um presente pra vocês, pode entregar pra eles, Thaís. Vocês conhecem, vocês estão aqui no podcast o tempo todo. Acender a vela do outro não apaga a nossa, né? E é um princípio do Fora do Cubo que eu sei que vocês agem, colocam em prática diariamente aí na vida de vocês. A gente vê vocês aplicando. Né? E assim, agradecer a presença, agradecer toda essa troca. Eu acho que foi muito valioso, principalmente para quem está começando na profissão e acha que o sucesso só vem para os grandes, só vem para os que são famosos. Todo mundo, até os famosos, começaram algum dia de algum jeito, né? E eu acho muito legal quando a gente escuta histórias de pessoas que aplicaram, colocaram a mão na massa e estão tendo resultados reais. Então, isso aqui não é, aspas, migué, né? Isso aqui é história de verdade, real, aplicada, né? E que tá tendo muito sucesso. E que Deus continue abençoando vocês
muito. Agradeço o convite, sempre um prazer estar com vocês em qualquer ambiente e eu agradeço a oportunidade de poder contar aí um pouquinho da nossa história, se de alguma forma a gente conseguiu inspirar ou ajudar. Para quem já faz parte do Squad, sabem, se quiserem trocar uma ideia, a gente também já foi beneficiado por outras pessoas do Squad, de trocar ideia e de aprender, então a gente também fica aberto, tá, para colaborar da forma que for possível pra gente. E agradecer muito a oportunidade desde 2023 que vocês abriram para nós, pro ateliê e para outros escritórios que a gente sabe que assim como a gente também aprenderam, implementaram e fizeram acontecer. Eu também só tenho a agradecer muito. Denise, o Guga, a Thaís também, como Fora do Cubo. O Arquitetura, o Cubo em si também, sempre a gente tem muito que agradecer, porque de todas as formas possíveis vocês sempre nos ajudaram. Quando a gente teve dúvida e foi possível para vocês nos atenderem lá no escritório de vocês, que a gente sabe que está tomando um tempo que é muito precioso para vocês, vocês nos atenderam super bem. E com esses ensinamentos que foram passados assim, hoje o Ateliê Número 0 é o que é. Então eu agradeço pela oportunidade de estar vindo aqui contar essa história, mas também agradecer por tudo que já fizeram pela gente, em imersões, backstage, palestra e tudo mais. Então só... Eu vou até me corrigir, não é desde 2023, é desde que eu estagiei. É verdade, não foi brevíssimo, mas eu olhava assim pro lado e eu pensava, nossa, dá para ter um escritório assim, porque eu tinha péssimas referências dos lugares que eu trabalhei. Eu olhava e eu falava, é isso aqui que eu quero, sabe? Isso aqui que eu quero, uma equipe legal, pessoas que acreditam no que fazem. Então, desde lá, muito atrás, quando eu nem sei se o Fora do Cubo existia naquela época não existia. da pandemia, mas desde aquilo, assim, se eu realmente for analisar, vocês indiretamente já tinham isso de ensinar e de tornar e de mostrar que era possível, sabe? Acreditar e fazer e conquistar aquilo que a gente deseja. Então, muito obrigada. Show, gente. A gente também agradece, porque todo relacionamento é uma troca. Todo relacionamento é uma troca. Então, da mesma forma, a gente também agradece muito. É muito bom tê-los dentro da nossa comunidade, né? E para você que é Squad ou que acabou de fazer imersão, se acabou de se tornar Squad, ó, eles acabaram de se colocar à disposição, o Ateliê Número 0. A gente vai deixar os arrobas aqui na descrição do vídeo, né? Precisou de alguma coisa, pode entrar em contato com eles, porque eles estão nessa mesma vibe do Fora do Cubo, que é acender a vela do outro, não apaga deles, e a gente tem esse princípio dentro da comunidade de se ajudar. Eu costumo dizer que a gente pode construir o mundo que a gente sonha, só a gente pode, né? Então é isso, muito obrigada por vocês fazerem parte disso, por vocês estarem ajudando a levar essa chama, deixar esse mercado mais iluminado. Eu sei que muita gente não acredita no que a gente faz, né? Que a gente tem realmente um lugar onde a gente se abraça, onde a gente se ajuda. E tá sendo um sonho viver isso e vocês fazem parte dessa construção, né? O Fora do Cubo não conseguiria construir isso sozinho. A gente precisa de arquitetos como vocês, que acreditam, que vêm para cima e que ajudam e põem a mão na massa. Então, muito obrigada. De verdade, eu desejo do fundo do coração que vocês cresçam e cresçam, vocês merecem esse crescimento. Vocês são profissionais que vão para cima. Eu percebo, eu sei, eu acompanho e eu tenho muito, muito orgulho de vocês. E eu me inspiro muito na pessoa de vocês, porque não é todo mundo que tem essa capacidade ou essa vontade ou essa disposição, né? E isso é algo que precisa ser elogiado e precisa ser aqui realmente estampado para todo mundo ver, tá? Parabéns por isso. E eu já falei para vocês, o Guga também falou, nós temos certeza que vocês vão voar muito alto, porque a gente sabe o que vocês fazem para isso, né? A gente sabe disso. Então, continuem firmes, né? Continuem, que a coisa é questão de tempo. E você, tá? Que tá aqui assistindo, se você gostou desse episódio, se isso fez sentido para você em algum momento, se você teve algum insight, deixa um comentário aqui com a gente, pra gente, no comentário do vídeo. Deixa a gente saber. Isso ajuda a gente, né, a saber se a gente tá no caminho certo ou não. Deixa também a sua curtida. Quanto mais pessoas vendo isso aqui, melhor esse movimento vai acontecendo mais, ele vai se ampliando. Então, deixa a sua curtida, envia para alguém, deixa o seu comentário, contribua de alguma forma. Se a gente contribuiu para você de alguma forma, contribua com a gente também. É um pedido, né? Como diz, né, Thaís? Podia estar roubando, já tô pedindo uma curtida. Só estamos pedindo uma curtida, um compartilhamento e um comentário. 3 coisas só.
curte, comenta e compartilha. E para finalizar, mais uma vez, obrigada Hitachi Ar-Condicionados, nosso patrocinador oficial, a melhor marca de ar-condicionados que eu já conheci na minha vida. Eu falo isso porque eu visitei a fábrica deles, eu vi a qualidade, eu vi o pessoal limpando o parafuso, né, nas caixinhas, na fábrica. Eles são incríveis. Quem compara vai de Hitachi. Muito obrigada, Hitachi. E muito obrigada também ao Arquitesk, esse sistema de gestão feito de arquitetos para arquitetos, que vai te ajudar aí a organizar a sua empresa. Ele precifica sozinho, ele organiza seus projetos, organiza seus orçamentos, toda a sua equipe, assim, com poucos cliques, de uma forma muito interativa e muito simples. Então é isso, chegamos ao fim, né, Thaís? Mais um. Mais um. Então até quarta que vem, no mesmo horário. Tchau, tchau.